Pessoal, primeiramente queria agradecer a presença de todos e todas, a todas as entidades filiadas à UNCB, aos profissionais, né, que estão aqui com a gente hoje, também conosco os secretários, alguns assessores, alguns convidados especiais. Penso que seja uma oportunidade muito interessante para que nós possamos conversar sobre um tema que terá impacto na nossa vida enquanto pessoas com deficiência, em especial pessoas com deficiência visual, conforme será apresentado aqui hoje, que vai impactar de forma também direta na atuação das entidades, dos profissionais que atuam na habilitação, reabilitação, garantia e defesa de direitos. Quero agradecer toda a diretoria presente, Márcio Aguiar, Sara Marques, o Diego, Carlos Ferrari, também a Ingrid Mendonça, secretários e secretárias, e gostaria em especial de agradecer aos nossos 3 expositores, Dr. Moisés Bauer Luiz, Dr. Fernando, que também está conosco nessa tarde, Dr. Luiz Cláudio, que serão as pessoas que apresentarão, né, suas impressões, seus estudos, suas avaliações sobre esse tema que é tão importante, o IFB-RM. Importante também dizer, doutor Fernando, agradecê-lo, né, doutor Fernando Galego, pela disponibilidade. A gente sabe o quanto a sua agenda é intensa e o senhor fez toda uma manobra aí para estar conosco nessa tarde, então nós agradecemos a sua disponibilidade. Esse evento também, né, é uma continuidade desse diálogo que a UNCB tem promovido com as entidades afiliadas, com secretários, assessores, com apoiadores e com pessoas ligadas à inclusão, à acessibilidade, à defesa e garantia de direitos. É dialogando, é conversando que a gente consegue atuar, né, nesses campos de forma mais efetiva, de forma ainda mais constante. A minha proposta aqui de trabalho, já combinei com os 3 expositores, com Ferrari, Carlos Eduardo Ferrari, que será o nosso mediador, é que cada expositor tenha 20 minutos. Na sequência, o Ferrari vai passar a palavra para as entidades que aplicaram, que participaram do processo de aplicação do IFBRM, e depois abrir para perguntas. Então, anotem, estejam atentos e atentas, porque é um tema de total importância, certamente sobre o qual nós falaremos muito, muito pelos próximos meses e anos. Ferrari, é contigo. Boa tarde. Ok, presidente. Boa tarde às entidades, delegados. Eu estou bem emocionado, eu acho que essa palavra de fazer a condução desse trabalho, principalmente por tudo que nós vivemos nessas últimas 3 semanas em especial. Não foram dias simples, Moisés vai falar um pouco sobre isso, porque eu tenho a impressão, tenho 44 anos, tenho a impressão que para a nossa geração, nós que começamos a militar há 20, 15 anos, tenho a impressão que esse é um dos temas, talvez o mais importante da nossa militância, da nossa geração. Tal o impacto que ele pode vir a promover. Rita Luz saiu da reunião, alerta. LMC saiu da reunião, alerta. Maristela toda a nossa relação com acesso a direitos e com ações afirmativas, presidente. Então, definir novos meios de avaliação, um novo instrumental, é algo bastante delicado, principalmente quando isso afeta, em específico, mais uma deficiência de todas as outras. Então, eu me sinto verdadeiramente emocionado de estar aqui e feliz. Quero agradecer a cada dirigente de entidade, cada delegada, cada pessoa que abriu a agenda para estar nessa tarde. É o início de uma caminhada que não vai ser porque tem muitos ingredientes nessas conversas. Os palestrantes, vou pedir para que eles falem por si só, porque todos aqui têm muita contribuição na vida política e também muito acúmulo nas suas vidas acadêmicas e profissionais. Então, eu peço para que cada um apresente-se. E vou começar passando a palavra
para o nosso ex-presidente, atual presidente do CRPD, meu amigo, isso aí não precisa pôr no currículo, mas eu fico muito feliz de dizer, meu amigo e aniversariante do dia, grande Moisés Bauer. Vai lá, Moisés. Agora sim, me ouvem? Sim. Tá, desculpe, Sim. Ferrari, é uma breve apresentação ou é para minha fala? Eu não entendi só essa parte. Alô? Ferrari. Agora me ouvem? Me Agora. ouvem? Sim, sim. Agora sim. Não, já vamos tocar a bola. Já faz a breve apresentação e toca a bola. Não, é porque eu tinha entendido que estava conduzindo uma rodada de apresentação, é só isso, mas então é a minha fala mesmo. Eu acho que para a gente ganhar tempo, a gente já vai, se apresenta e já toca o barco. Tá bom? Eu vou marcar o tempo aqui. Quando faltar 3 minutos, eu dou um toquezinho. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então boa tarde a todos. Quero agradecer aqui, na pessoa do Beto Pereira, a toda a equipe da UNCB, a todas as entidades filiadas, dirigentes, colaboradores e técnicos que estão compondo essa reunião no dia de hoje. É importante para a gente contextualizar bem o objetivo dessa reunião, eu fazer um resgate histórico do tema que está nos envolvendo na tarde de hoje. Nós estamos aqui para conhecer algumas peculiaridades do Instituto, ou melhor, do Instrumento de Funcionalidade, ou Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado, o IFBRM. Todos nós sabemos que já a partir da convenção, o conceito de deficiência ele deixou de ser um conceito médico, para ser um conceito a partir de um modelo, uma perspectiva social. E o conceito trazido na convenção é um conceito bastante claro, embora nos traga um grande desafio para colocá-lo em prática numa avaliação. Então, a convenção nos diz lá que as deficiências são impedimentos de natureza física, sensorial, intelectual, mental, de longo Pessoal, prazo. a voz do Moisés sumiu para mim. Foi eu que caí ou foi Moisés? Foi você, Ferrari, porque dá para ouvir tudo. Pessoal, Só tem um eco na fala do Moisés. Um eco? Tá com eco, mas dá para ouvir. Acho que o Ferrari que caiu. eu tô aqui. O Ferrari está de novo. Eu perdi o Moisés. O Moisés tá por aí? Eu estou falando, me ouve? Tá. Agora sim. O que estava acontecendo, Moisés, é que tua voz estava vazando por algum áudio aí. Mas... Continua muito eco ou melhorou um pouco? Tá tranquilo. Agora não tem tranquilo. mais. Tá. Então, eu falava que a convenção nos traz esse conceito moderno dos impedimentos de longo prazo, de natureza física, sensorial, intelectual, mental, que em interação com barreiras encontram dificuldades na plena participação, resultam em dificuldades da plena participação social das pessoas com deficiência. Isso aqui eu estou falando com as minhas palavras, mas a síntese do conceito da pessoa com deficiência trazida na convenção é isso: impedimentos de longo prazo, que interação com barreiras na sociedade, nos ambientes, acabam obstruindo a sua plena participação social em igualdade de condições com as demais pessoas. Com isso, nós temos o desafio de como fazer essa avaliação que vai para além do impedimento, né? Que avalia esse contexto das barreiras e da participação. A Lei Brasileira de Inclusão, ela nos trouxe também no artigo 2º esse mesmo conceito, e no artigo 2º também da Lei Brasileira de Inclusão, ela falou de forma bastante expressa e precisa que a deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe profissional e interdisciplinar, e considerará
2 pontos. E aí arrola 4 incisos. Impedimentos na estrutura e funções do corpo. Inciso segundo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 3, limitação de desempenho de atividades. E 4, restrição de participação. Bem, desde 2008, já a partir dos novos conceitos debatidos internacionalmente, se começou a debater no Brasil, no âmbito do INSS principalmente, com um estudo também, uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto IETS, que é um instituto vinculado a pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma proposta de instrumento de funcionalidade, para que a deficiência fosse analisada de uma perspectiva das suas funcionalidades e não a partir de um Código Internacional de Doenças, o CID, que é aquele modelo médico muito conhecido por nós, aqueles conceitos altamente descritivos e objetivos trazidos, por exemplo, lá no decreto 3298, e que depois, ao ser colocado em prática, poderia e certamente conflitaria com esse conceito mais amplo que a Convenção e a própria Lei Brasileira de Inclusão nos trouxe. E aí se começou esses estudos lá em 2008. O primeiro protótipo desenvolvido foi o IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro. E aí, em 2013, surge a Lei Complementar 142, para fins de aposentadoria especial da pessoa com deficiência, e que essa lei fala em deficiência leve, deficiência moderada e deficiência grave. Talvez certamente o primeiro normativo jurídico brasileiro que classificou deficiências entre leve, moderada e grave. E isso apenas para fins de aposentadoria especial. E aí se criou o desafio de como esse instrumento de funcionalidade possa avaliar a pessoa com deficiência já nessa perspectiva biopsicossocial e também que conclua por graduar uma deficiência como leve, moderada ou grave. E também, de uma forma precisa, afirmar que a pessoa avaliada não tem deficiência, se for o caso. E aí se desenvolveu, então, um segundo instrumento, que foi o IFBRA, o Índice de Funcionalidade Brasileiro para fins de aposentadoria, o IFBRA, que vem sendo utilizado até hoje pelo INSS na avaliação dos requerimentos de aposentadoria especial por pessoas com deficiência. E aí, com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, 2015, surge a necessidade de um instrumento que avalie a deficiência para todas as políticas públicas. Embora o artigo 2º não seja expresso em afirmar que tem que ser um único instrumento para todas as políticas públicas, se consensuou no âmbito do governo e do CONAD que sim, um instrumento único para avaliação da deficiência seria o ideal, o desejável, porque aí nós poderíamos diminuir bastante esse desgaste que é para cada direito ou cada política ser acessada ter que submeter a uma avaliação. Então, um instrumento que desse conta de atender a avaliação da deficiência para todas as políticas públicas, ele iria facilitar depois essa romaria, essa via sacra que as pessoas com deficiência sofrem, de que para cada concurso público, para cada solicitação de passe livre, de isenção ou de qualquer outro direito ou benefício, tem que submeter a uma avaliação. E que hoje ainda é uma avaliação, na maioria dos casos, meramente médica, já em contradição o que está na Convenção. A Lei Brasileira de Inclusão, ela deu 2 anos para o poder público criar esse instrumento de avaliação. Isso está lá no artigo 2º também. E esses 2 anos, infelizmente, já se esgotaram em janeiro de 2018. Nós estamos há 3 anos em atraso com o que afirma a Lei Brasileira de Inclusão. E esse atraso ele tem uma série de motivos. E o que eu posso afirmar é que em 2017, quando
eu estive numa passagem muito rápida na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, nós conseguimos renovar um contrato, ou efetivamente formalizar um contrato para a UNB concluir e realizar o processo de validação do IFBRM, e naquele momento também se criou um comitê para fazer um estudo no IFBRA e no próprio IFBR, ou seja, nos instrumentos já desenvolvidos, para ver se ele realmente se adequaria a ser o instrumento único, com alguns ajustes, para todas as políticas. E aí, esse comitê trabalhou 2017, 2018, 2019. 2019 e 2020, a UNB validou, propriamente dito, um instrumento que foi modificado por esse comitê, que trabalhou em 2017, 2018 e 2019. E o processo de validação foi um processo que provavelmente envolveu muitos de vocês, no sentido de submeter como teste experimental o formulário com lá 38 questões, 38 quesitos a serem avaliados na pessoa com deficiência, para ver o resultado dele, se seria satisfatório ou não, incluindo com deficiência leve, moderada ou grave, ou eventualmente sem deficiência. Esse processo de validação, ele foi aplicado em 8.595 pessoas em todo o Brasil. Possivelmente alguns de vocês, algumas das instituições aqui presentes, colaboraram nessa aplicação prática aí ao longo dos anos de 2019 e 2020. E aí chega, então, final de 2019, melhor dizendo, deve ter sido 18 e 20. Final de 19, a UNB conclui o processo de validação, afirmando lá, com todo um estudo científico, acadêmico, de que o IFBRM, com as modificações sofridas pelo último comitê constituído em 2017, ele está, sim, adequado para avaliar e ser utilizado na avaliação das deficiências nas diversas políticas públicas do nosso país. E aí há um impasse, num primeiro momento, interno no governo, porque alguns técnicos do governo, alguns gestores do governo, perceberam esse instrumento como frágil, principalmente pensando na aplicação do BPC. Porque eles perceberam, por questões técnicas mesmo, que vocês vão conhecer em seguida, depois da minha fala, que o instrumento ele está muito frágil e ele tem muita margem de erro para avaliar pessoas sem deficiência como pessoas com deficiência. Essa é a primeira preocupação apontada pelo governo, por parte do governo. E por isso se criou um GTI, um grupo de trabalho interinstitucional, em agosto do ano passado, para tentar entendimentos internos, e envolveram o CONAD nesse debate, para que essas dúvidas apontadas por parte do governo, por técnicos do governo, fossem esclarecidas. E aí eu entro nesse momento no debate enquanto representante do CONAD no GTI, em agosto do ano passado, para acompanhar esses debates. E aí é importante, embora a minha fala esteja ficando um pouco longa e o meu tempo quase se esgotando, dizer que, antes desse debate, havia um debate preliminar de que uma categoria de peritos médicos federais estavam querendo desenvolver um instrumento paralelo, que foi inclusive chamado de PROBAD, ou PROPAD. Não, PROBAD, B de Brasil. PROBAD. E esse instrumento não foi construído a várias mãos, como foi o IFBRM. Esse instrumento não foi dado conhecimento ao CONAD em nenhum momento, e em alguns momentos que essa categoria médica, a Perícia Médica Federal, em especial por uma associação dos médicos peritos, vinha para o debate da avaliação da deficiência, e eles afirmavam que um médico sozinho poderia fazer a avaliação da deficiência, e aí teve bastante distorção aí nos conceitos, por parte a parte, na minha opinião, e muito se temeu, e eu cheguei até com o pé atrás nesse GTI, que o que estava sendo posto aí era querer dar uma predominância para o ato médico
uma preponderância para o profissional médico, o que descaracterizaria uma avaliação biopsicossocial. Pois bem, o doutor Fernando Galego, que vai falar após a minha intervenção aqui, ele é auditor fiscal do trabalho, tem toda uma experiência acadêmica também nesse sentido, que oportunamente será apresentado, ele mesmo poderá falar das suas experiências. Ele passou a integrar o GTI como especialista convidado do Ministério da Economia, justamente para apresentar cientificamente, tecnicamente, essas preocupações. O Dr. Luiz Cláudio Freitas, nosso colega aqui de ONCB, presidente do Conselho Fiscal da ONCB, foi convidado, indicado pela AGU, Advocacia Geral da União, como especialista para colaborar também no debate, enquanto profissional do direito, da carreira da AGU, com conhecimento vasto aí na temática da pessoa com deficiência. E além dos dois, vários outros especialistas foram convidados a colaborar nesse debate, e foram debates aí que se deram em muitas reuniões com mais de 20 especialistas. E nessa ocasião eu pude compreender muito e ficar ainda mais preocupado das preocupações, com as fragilidades do IFBRM. E aí, entre essas fragilidades, tem um tema que diz respeito ao índice elevado de possibilidade de falsos positivos e falsos negativos nessas avaliações, e que esse é um tema bastante técnico, bastante específico, que eu vou deixar para o doutor Fernando Galego fazer essa apresentação, porque ele tem maior domínio e certamente melhor didática do que eu para falar desse tema. E ele vai nos mostrar o quanto o instrumento é frágil. Porém, para além dessa parte especificamente científica, técnica, que envolve inclusive estudos de epidemiologia, saúde coletiva, soubemos juntos, eu e o Dr. Luiz Cláudio, dentro do GTI, que até então essa informação não havia chegado no CONAD, de que os 38 quesitos do instrumento de avaliação, eles se limitam a valorar, a dar pesos diferentes, notas diferentes, apenas para os incisos 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 2º da LBI. Vou relembrar os 4 incisos. Primeiro, impedimento nas estruturas do corpo e funções. Segundo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Terceiro, terceiro agora, sim, é avaliado no instrumento, dando pesos diferenciados de acordo com a resposta. Limitação no desempenho de atividades. E o quarto, restrição de participação. 3 minutos, tá, Moisés? Tá bem, eu acho que eu vou precisar de uns 5 minutinhos além, mas eu vou ser o mais breve possível. Porque eu entendi necessário para nivelamento de conhecimento de todos essa introdução, esse resgate histórico, para entendermos no momento que nós chegamos. E aí, esse IFBRM, ele é composto por 38 quesitos, 38 áreas do teu cotidiano, enquanto pessoa, que o avaliador vai investigar. E como um critério para melhor definir os pesos e fazer os recortes de pontuação para definir se a pessoa tem uma deficiência, se essa deficiência é leve, moderada e grave, para cada deficiência, 2 domínios são avaliados de formas diferentes, com uma ênfase maior. É importante, para eu falar em domínios, dizer que são 38 quesitos divididos em 7 domínios, ou seja, 7 áreas do teu cotidiano diferentes. Cada área dessas, que são chamadas domínio, com 4 ou 5 questões. Então, no caso da pessoa com deficiência visual, que foi a que eu mais me preocupei, e é importante, eu acho, descrever isso para vocês, aqueles que não tiveram acesso ainda ao instrumento, que na deficiência visual, os 2 domínios, que é dado um olhar especial e feito um ajuste nas notas conforme as respostas, ou seja, eles são os mais importantes, é o que vão ter mais peso para definir se a pessoa tem uma deficiência leve, moderada ou grave. O primeiro é o domínio mobilidade, que é o terceiro grupo de quesitos
na avaliação. E o segundo domínio é o domínio vida doméstica, que é o quinto grupo. E aí, para cada um desses domínios, tem lá 4 ou 5 questões, como vocês verão, e para cada questão dessa, dependendo da resposta, a pessoa vai ter atribuída 25 pontos, 50 pontos, 75 pontos ou 100 pontos. Então, para isso se tornar um pouco mais prático para a compreensão de vocês, olha o tipo de avaliação feita no quesito mobilidade, que é um dos mais importantes para a pessoa cega. Primeiro quesito é mudar ou manter a posição, mudar e manter a posição do corpo com autonomia. E aí, na descrição, para melhor compreensão do avaliador, está lá, se a pessoa consegue levantar, sentar, se agachar, se ajoelhar, ou seja, essa mobilidade do corpo básica. Se a pessoa cega ou a pessoa avaliada não tem nenhuma dificuldade para essa atividade aqui, ela ganha 100 pontos. Se ela exerce essa atividade com alguma dificuldade, exige uma adaptação, ou leva um tempo maior, ou exige um esforço diferenciado, ganha 75 pontos. Se a pessoa precisa de uma ajuda de terceiro, uma terceira pessoa para auxiliar parte dessa atividade, por exemplo, dar um apoio, dar uma mão, escorar, ganha 50. E se ela não consegue fazer de forma alguma sozinha, um terceiro tem que fazer por ela, ou seja, o corpo completamente imóvel ou imobilizado, é 25 pontos. Nesse primeiro item, a pessoa cega, na minha modesta avaliação, vai ganhar 100, porque não tem nenhuma dificuldade de levantar, sentar, se ajoelhar, enfim. Segundo item do quesito mobilidade. Deslocar-se dentro de casa. Isso aqui, na minha avaliação, também uma pessoa minimamente reabilitada, acostumada e adaptada no seu ambiente doméstico, ela não vai precisar de nenhum auxílio de terceiro, nenhuma ajuda técnica, e vai se deslocar com toda tranquilidade. Aqui eu colocaria 100. O terceiro, deslocar-se fora da sua casa e de outros edifícios, porém se deslocar no ambiente externo não inclui, está explicado lá no formulário, transporte coletivo. É aquele no entorno, aqui no entorno da quadra da minha casa, na quadra do meu trabalho. Se eu consigo deslocar sozinho, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma ajuda técnica, é 100. Eu considero que as pessoas cegas minimamente reabilitadas, com uma ajuda técnica de uma bengala ou de um cão-guia, vão receber 75. Se a pessoa cega não foi reabilitada, não tem orientação e mobilidade, não tem cão-guia, depende de um terceiro para fazer essa caminhadinha rápida, vai ganhar 50. Mas eu penso que a regra de uma pessoa cega reabilitada aqui é 75 para esse terceiro quesito. Então, nós já estamos no terceiro quesito do domínio terceiro, de mobilidade, onde os dois primeiros são 100, nota máxima, ou seja, não vai implicar em nada de deficiência, e o terceiro, 75. Não, desculpa, esse é o quarto já, porque o terceiro era dentro da sua casa, que eu também colocaria 100. Domínio vida doméstica. Preparar refeições simples, tipo lanche. Eu considero que uma pessoa reabilitada aqui facilmente recebe 75, porque com mínimas adaptações e a gente consegue preparar aqui um lanche, mínimas dificuldades, ou se não, vai ter quem diga, como já me disseram, e eu aceito também, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma adaptação. 5.2, cozinhar. Isso aqui, também, na minha opinião, é 75, se não 100. Se aplica na mesma lógica do 100. Moisés, o Ferrari está com um problema. Você tem 2 minutos para concluir os seus 5 minutos, tá bom? Tá bom. Talvez eu estoure 3 minutinhos desses 2, porque eu preciso concluir essa parte que eu considero fundamental para o doutor Fernando seguir, tá bem, Beto? Mas eu vou ser o mais breve possível. O próximo, realizar tarefas domésticas, que são limpar, lavar, passar e tal, que eu também considero isso aqui como avaliado pelo menos com 75 pontos. O 5.4, cuidar dos outros. Bastante subjetivo isso, né? Nós conhecemos aí diversas pessoas cegas
que sozinhas criaram seus filhos, ou seja, cuidaram dos outros. E sozinhas, então seria 100. Com alguma adaptação, 75. Enfim, é subjetivo. 5.5, fazer compras, contratar serviços. Isso também me parece algo bastante factível e também fica na mesma subjetividade do 100 e do 75. Ou seja, se nós tivermos um olhar aqui minimamente a partir das condições reais de reabilitação de uma pessoa cega com boa autonomia, boa reabilitação, possivelmente, diante dessa avaliação aqui, por causa desses quesitos, a pessoa cega vai ser avaliada, quando muito, como deficiência leve. E isso, nós temos dados concretos que efetivamente ocorreu, não com 1, nem com 2, nem com 3, pessoas cegas avaliadas como pessoas com deficiência leve lá na aposentadoria especial. Lembrando que esse IFBRM não é o mesmo da aposentadoria especial, foi modificado, mas nós não temos resultados práticos ainda conhecidos em números suficientes para nos dar uma segurança de como vai ser avaliada a pessoa cega ou não. Fato é esse. Encerrando essa minha fala inicial, o instrumento, nitidamente, ele dá margem para que pessoas com deficiência que, aos olhos de qualquer leigo, é considerada grave, e aqui eu coloco, por exemplo, a cegueira, mas não só a cegueira, né? Tivemos casos concretos de pessoas com tetraplegia e paraplegia que foram avaliadas com deficiência moderada ou leve. Como ele vai dar margem para que pessoas sem deficiência sejam avaliadas como pessoas com deficiência leve. E isso, para mim, está bastante claro e talvez vai ficar um pouco mais claro para vocês ouvindo agora a exposição do Dr. Fernando Galego, e agradeço pela oportunidade, pela atenção dedicada à minha fala nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Eu estou aqui na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, uma chuva torrencial, por isso peço perdão que a gente está caindo e voltando, mas muito esclarecedora, e toda vez que eu ouço o Moisés fazer essa apresentação, eu fico novamente estarrecido, né? A gente se vendo como pessoas com deficiência leve, moderada, se contar a verdade. Vamos passar para o Dr. Fernando agora, porque ele vai aprofundar isso, inclusive mostrando elementos de medição que vocês vão compreender ainda com maior profundidade os impactos que a entrada em vigor do índice pode gerar. Por favor, doutor, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, antes de mais nada, por essa incrível oportunidade de estar aqui. E eu não chamaria de uma apresentação, doutores, mas dessa conversa que nós podemos estar tendo hoje, e eu estar apresentando essas preocupações, na verdade, né, que elas surgiram de uma análise mais minuciosa, uma análise científica dos resultados apresentados pelo estudo. Todos me ouvem? Sim. Perfeito, excelente. Bem, então, como eu disse, é uma honra estar aqui, muito obrigado por essa oportunidade. Meu nome é Fernando Galego Dias, eu sou auditor fiscal do trabalho, tá? Também sou pesquisador da Universidade Federal do Paraná, sou também membro titular como especialista em saúde do trabalhador da Comissão Técnica Nacional em Biossegurança do Ministério da Ciência e Tecnologia. A minha formação a primeira em engenharia, depois em medicina, depois em direito, e justamente por ser mestre e doutor, especificamente na área de ajuste e validação de métodos e sistemas, e ser um ferrenho defensor da inclusão e do próprio IFBRM, me foi solicitado, por possuir esse conhecimento científico, a análise dos resultados apresentados, e é por isso que eu trago a todos hoje essas preocupações de fragilidades, eu acho que como muito bem colocadas pelo Dr. Moisés, o qual eu parabenizo. Parabéns, Dr. Moisés, pelo seu aniversário. Essas preocupações que podem sim trazer assim elevadíssima fragilidade ao método. Bem, e como surgiram, eu acho que é importante citar isso, eu acabei no dia que eu apresentei o CONAD não citando, mas
Como surgiram essas preocupações? Elas surgiram quando eu analisei inicialmente o final do estudo. Por quê? O final do estudo ele trazia 2 índices que para mim foram preocupantes. Eu acho que todos aqui sabem já as condições que o estudo foi feito, né? O número de avaliados, então o estudo foi um excelente estudo conduzido pela UNB, ele trabalhou em 55 municípios, com 17.590 avaliações, sobre 8.795 avaliados. Tá? Então, um estudo de elevadíssimo porte, muito bem conduzido. E qual foi a minha primeira análise que realmente me causou preocupação? Quando eu avaliei o padrão ouro, que foi estabelecido pela UNB, eu vou explicar rapidamente, depois eu entro no detalhe, só para que todos entendam o que me causou a primeira preocupação. Ela, per si, não quer dizer nada, mas ela já realmente nos chama a atenção que algo pode estar errado, algo pode eventualmente fragilizar o método. Foi o seguinte, eu creio que todos sabem, mas como a UNB ela estabeleceu o padrão ouro? Aliás, o que é padrão ouro? Vamos lá, nós trabalhamos, e eu peço perdão a todos, a gente trabalha muito com validação, e padrão ouro é algo que já fazemos uso disso rotineiramente. Mas padrão ouro é algo contra o que você compara a sua hipótese. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um grande estudo, alguns anos atrás, na Universidade Federal do Paraná, para detectar câncer de mama. É só um exemplo. Nós criamos um método baseado em infravermelho, muito menos agressivo que a mamografia, onde se detectava a probabilidade de existir ou não câncer de mama. E eu tinha que... Mas como que eu vou saber se o meu método é bom? Eu tenho que comparar contra algo que já existe e a sociedade já entende como que relata uma boa parte da verdade. E à época nós comparamos com biópsia, só para que todos entendam. Então esse foi o padrão ouro. O padrão ouro é contra o que você compara o teu método a ser testado, para saber o quão bom ele é. Bom, o que a UNB usou de padrão ouro? Ela usou a avaliação de 2 avaliadores, usando o próprio IFBRM, mais a autoavaliação do próprio avaliado. Ou seja, se o próprio autoavaliado ele se considera, por exemplo, com uma deficiência grave, e 2 avaliadores da UNB, usando o IFBRM, eles chegam no resultado de deficiência grave, eles entendem que aquela é uma deficiência grave padrão ouro. Tá? Nós vamos explicar um pouco com mais detalhes nos próximos passos o porquê dessa preocupação, mas vejam que interessante. 7.185 avaliados, eles se declararam, se autoavaliaram com deficiência grave. Tá? 7.185. Porém, desses 7.185 que se autoavaliaram com deficiência grave, os 2 avaliadores da UNB somente concordaram que são graves para 3.383, ou seja, 47%. E isso me chamou muita atenção, porque vejam que todas as pesquisas da UNB, via de regra, elas foram feitas com avaliados que já faziam uso de serviços, que já passaram por algum tipo de avaliação e, portanto, tinham um grau de certeza muito importante do seu grau de deficiência. Veja que esse dado sólido não quer dizer nada, mas isso lhe chama a atenção para se aprofundar no estudo do método. Outro dado que me estão, vejam, 47% de acertos de 2 avaliadores em relação à autodeclaração dos que se autodeclararam como deficientes graves. E outro dado que me chamou a atenção, que isoladamente ainda não quer dizer nada, foi que dos 2.312 que se declararam sem deficiência, as avaliações pelo IFBRM, os 2 avaliadores acertaram ou concordaram, eu diria, 1.318. Ou seja, para quem se declarou sem deficiência na sua autoavaliação,
Os dois avaliadores fazendo uso do IFBRM concordaram com 1.318, portanto 57%, que também é um valor baixo, abaixo dos 70%, que seriam os métodos hoje considerados os métodos adequados como métodos únicos, sem ser a utilização de 2 métodos ou 3 conjugados. Bem, então, esses 2 dados, eles, como eu disse, isoladamente, eles não têm valor estatístico, porque isso foi usado na obtenção do padrão ouro, mas como o padrão ouro foi utilizada a concordância entre 2 avaliadores usando o IFBRM e a própria percepção do autoavaliado, isso realmente chama a atenção. E aí se iniciaram as análises em si do IFBRM. E como eu disse, eu acho que é interesse de todos, de maneira nenhuma são críticas, mas justamente são sugestões de aprofundamentos de análise. Por quê? Porque são possíveis pontos de elevadíssima fragilidade que o método hoje, sem devido ajuste, ele pode apresentar. Então vamos apresentar a todos essas ponderações acerca das fragilidades. Bem, antes de apresentar essas ponderações, é importante, como aqui eu irei citar, e eu peço 1000 perdões, de citar termos técnicos, sensibilidade, especificidade e acurácia. Perdão a todos por citar esses termos, só que eles são importantes para a gente definir a adequação atual do método. Então, eu prometo que eu vou tentar ser muito breve e bastante didático, tentar explicar aqui aos alunos realmente como que o que é sensibilidade. Então, veja, quando você tem um método, a sensibilidade é o quanto o seu método diz que o avaliado é positivo para aquela determinada característica que você quer avaliar. Tá? Então, sensibilidade é o quanto um método diz que é positivo para uma característica que você quer saber se é positivo ou não para ela. Quanto desses eles acerta? Quanto dos que têm a característica o seu método diz que tem? Especificidade é o contrário. É quantos o seu método diz que não tem a característica para aqueles que não têm mesmo a característica. E acurácia é o tanto de acertos gerais que o seu método possui. Quer dizer, se um método tem 60% de acurácia, quer dizer que de cada 10 avaliados, não importando se eles têm ou não têm a característica, ele acerta 6. É basicamente isso. Então, vamos dar um exemplo aqui, e eu prometo um exemplo super rápido, e eu peço perdão novamente, um exemplo numérico, que eu creio que a gente consegue mentalizar com mais facilidade. Digamos que eu tenha aqui em mente um teste de gravidez, por exemplo. Tá? Teste de gravidez. Nós temos 10 mulheres que se encontram em estado gravídico e 10 que não se encontram em estado gravídico. Tá? Se eu tenho um método, tá, que ele, dessas que estão grávidas, ele diz que 6 estão grávidas, ele tem 60% de sensibilidade, porque sensibilidade é as que estão, ele dizer que estão. Então, veja, das 10 que estão grávidas, o método dizer que 6 estão, 60% de sensibilidade. Um teste de farmácia hoje, por exemplo, ele varia entre 80% e 90%, depende do teste. Então, de cada 10 grávidas, ele acerta 8, 9. Agora, e a especificidade? É das outras 10 que não estão grávidas, quantas ele acerta? Então, digamos que ele, das que não estão grávidas, ele diz que 7 não estão grávidas, a especificidade dele é 70%. Tá? E a acurácia é os dois somados. Quanto dessas 20 ele acerta. Tá? Então, digamos que ele acerte 6 grávidas e 7, por exemplo, não grávidas. Então, ele acertou 13 de 20. Então, a acurácia dele vai ser o quê? 65%. Por exemplo, um exemplo super rápido, para que a gente possa mentalizar. Então, existe uma falsa falácia hoje, que sensibilidade quer dizer inclusão. E vejam que isso não é verdade. A inclusão é quando um teste tem boa sensibilidade e boa especificidade. Isso é inclusão, é um método inclusivo. Ele diz que é quem é.
Essa é a importância da inclusão. Imaginem, por exemplo, um teste, esse teste de gravidez que veio com uma determinada falha nos seus componentes químicos. E esse teste, ele dá positivo para todo mundo. Ele diz que todo mundo está grávida. Todo mundo. Entrou em contato com a urina, por exemplo, um teste de farmácia, pá, ele dá positivo, porque ele veio com defeito, por exemplo. Qual vai ser a sensibilidade desse teste? Vai ser 100%, porque de todas as grávidas, ele vai dizer que todas estão grávidas. Ele vai dar positivo para todos os positivos, lógico. E qual vai ser a especificidade desse teste, que dá positivo para todo mundo? Vai ser 0, porque de todas que não estão grávidas, ele vai dizer que estão. Ele não vai acertar nenhuma que não está. Então, ou seja, é um teste que não serve para nada, não incluiu ninguém, porque deu resultado positivo para todo mundo, não deixou em condições de igualdade ninguém, e ele simplesmente é 100% sensível, mas 0% específico. Então, isso é importante para que a gente entenda que um teste ser bom, ele tem que ter boa sensibilidade, boa especificidade e, obviamente, boa acurácia, que é a combinação dos dois. E, Fernando, o que isso tem a ver com o resultado que você verificou para o IFBRM? E aí nós chegamos ao valor obtido para o IFBRM. Veja que no IFBRM, o que eu fiz a partir desses valores que eu observei lá atrás de não concordância entre as autoavaliações dos graves e dos não deficientes, e os dois avaliadores. Eu fiz uma análise matemática da acurácia real do teste após ajustado pela UNB. E qual o valor que eu obtive? Como a UNB ela não forneceu os dados brutos por deficiência, enfim, por quesito, então, obviamente, isso é uma análise variacional. O resultado bruto é que hoje o IFBRM, após ajustado pela UNB, ele tem entre 46% a 56% de acurácia. Ou seja, para cada 2 avaliados, em média, ele vai errar 1. E isso é bastante preocupante. Veja, obviamente, tudo isso pode ser ajustado, pode ser complementado, inclusive existem várias formas de se complementar, mas os valores hoje obtidos com um excelente trabalho feito pela UNB, eles mostram uma grande fragilidade no resultado. E a própria UNB, eu gostaria de ler aqui uma afirmação da própria UNB, ela diz, lá no estudo do IFBRA, ela diz o quanto ela considera um desempenho adequado para um padrão epidemiológico. Eu vou ler aqui, senhores, abre aspas, uma frase do relatório do IFBRA da UNB, para que a gente entenda um valor adequado. A UNB diz o seguinte, eles obtiveram lá 61% de sensibilidade e especificidade. E eles dizem o seguinte, esse desempenho não parece bom, tendo em vista que bons exames de saúde pública dão um retorno superior a 70% de detecção para ambos os padrões epidemiológicos. Está lá no relatório do IFBRA, de 27 de junho de 2016, página 26. Então, isso é importante, por quê? Porque o valor hoje obtido, ele é quase como jogar uma moeda, a acurácia dele, os acertos gerais do método. E isso daí é um valor que ainda ele deveria ser melhorado, é importante que seja melhorado, para que a gente almeje pelo menos os 70%. Doutores, eu ouvi uma voz, algum comentário, perdão? Ok. Não pode seguir, doutor Fernando, desculpe. Perdão, doutor, eu prometo ser rápido, doutor. Esse é o nós vamos conceder também para o senhor mais 5 minutos, conforme concedemos ao Moisés. Muito obrigado, doutor. Então, senhores, qual é a preocupação? Essa acurácia girando em torno de 50%, ela pode sim fragilizar toda a política pública em si, uma vez que o próprio método de seleção ainda ele tem uma taxa de erro muito grande. E
Agora, onde estão concentrados os erros? Como o relatório ele não especifica por deficiência, não se pode, infelizmente, nesse momento, inferir onde estão concentrados, se são aquelas deficiências mais próximas de impedimentos, se são mais próximas a barreiras. E é por isso que eu entendo que seria interessante mais estudos para que a gente, possa ajustar, se possível, complementar o método, inclusive com esses pontos elencados pelo próprio Dr. Moisés, são pontos muito importantes acerca de uma avaliação mais dosada, barreiras e impedimentos, até para que a gente saiba, hoje não dá para se saber onde estão concentrados os erros. Parece que existe um grande erro entre a categoria deficiência leve e não deficiência, e nas categorias de deficiências graves, como elas não foram informadas de 18 a 50 anos, não foram informadas por deficiência, não se sabe exatamente onde esses erros eles se encontram acumulados. E é por isso que se sugere, de maneira nenhuma, se combate o IFBRM, muito pelo contrário, ele tem potencial, sim, de se tornar um instrumento único, isso é muito importante, é um instrumento que tem potencial de ser muito inclusivo, e a sugestão é que se estude para que se avalie onde estão concentrados esses erros, porque a acurácia é muito baixa, erra 50% hoje em dia, então, quer dizer, buscar a acurácia sugerida pela própria UNB no relatório do IFBRA, 50%, pelo menos, quer dizer, de cada 10, erra 3, acerta 7, para se iniciar um trabalho, e assim se ajusta futuramente, mas que se atinja isso antes de qualquer coisa, os 70%. E existem várias maneiras, algumas sugeridas até pelo Dr. Moisés, de se complementar, de se avaliar, de se ponderar, de se pesar. Seja pelo próprio fuzzy, como é feito o rebaixamento do score nas questões preponderantes, seja por complementos de impedimentos, existem várias maneiras, é uma questão de se avaliar. Mas essa é a primeira sugestão, que se estude, se avalia onde estão concentrados esses erros, para que nós atinjamos pelo menos os 70%. Hoje, 50%, eu entendo como isso muito frágil ainda para o método. Um outro ponto, e esse eu prometo, doutores, que será bastante rápido, que eu gostaria de trazer, é a questão do padrão ouro. Veja, e esse padrão ouro ele é um problema no mundo todo, no sentido de que o mundo todo hoje tem realmente dúvidas de como estabelecer um padrão ouro. Então, vejam comigo o seguinte, Fernando, mas por que você está falando do padrão ouro? Porque eu entendo que esse padrão ouro pode impactar e ter elevado artificialmente a sensibilidade que hoje foi obtida pelo método. É por isso que eu acho que o que foi feito pela UNB não foi uma validação, porque a gente não tem um padrão ouro ainda. Foi um estudo de comparação. Comparou o IFBRM com o IFBRM por 2 avaliadores mais a autoavaliação do avaliado. E não comparou-se com um padrão ouro. Mas não por culpa de ninguém. O estudo foi muito bem desenhado. Porque o padrão ouro não existe. E como assim? Por que você entende que isso pode ter elevado artificialmente a sensibilidade hoje? Que para a deficiência grave ela é razoavelmente boa. Por causa do seguinte, pensem comigo, quando você, e essa questão, eu peço perdão novamente, ela é um pouco mais conceitual. Quando você quer avaliar o que você fez com um padrão ouro, quer dizer, com qualquer referência, ou a verdade, como se diz, mas a referência, você não pode usar como parte da referência o que você fez, porque senão eles vão tender a concordar. Vamos dar um exemplo. O que você acha, vamos pensar, por exemplo, o ar hoje está com cheiro de fumaça. O que eu estou usando como método? A minha capacidade olfativa. Nossa, mas será que a tua capacidade olfativa é boa? Vamos, então, validar se o teu olfato ele é bom para detectar fumaça. Vamos comparar com o quê? Com a taxa de poluição no ar dada por um computador? Não. Vamos comparar com a sua opinião e com a do Zé Carlos.
de 2 outras pessoas, mas você também participando da comparação. Mas espera aí, eu vou comparar a minha opinião com a minha própria opinião e mais alguma coisa? É óbvio que isso vai tender a dar mais positivo a favor da minha opinião, porque eu estou usando a minha própria opinião para formar a base de comparação também. Ao invés de eu comparar a minha capacidade de sentir cheiro de fumaça com um índice mais objetivo, eu estou, ou com de outra pessoa que tem um olfato melhor que o meu, não. Eu estou comparando com o meu próprio olfato que vai ser validado por outra pessoa. Quer dizer, então, e isso acontece hoje no padrão ouro. O padrão ouro hoje, me perdoem pela explicação, eu estou tentando ser o menos técnico possível, mas o padrão ouro hoje, o IFBRM, ele é usado para formar o próprio padrão ouro. Então você está comparando, na verdade, IFBRM versus IFBRM mais alguma coisa. A gente não tem, e é lógico que eles vão concordar quando der positivo. Não sei se os senhores conseguem compreender. Então, com isso, pode ser que exista uma falsa elevação artificial das concordâncias, que é a sensibilidade do método. E isso é uma extrema fragilidade. Qual a minha sugestão? Não existe padrão ouro, veja. A minha sugestão é que nós formemos, isso pode ser feito pelo próprio CONAD, pelos senhores, se formem um comitê, e esse comitê, recebendo os casos materiais, ele vai receber ali 100, 200, 300 casos reais avaliados, ele vai avaliar, não pela nossa avaliação. Isso acontece na medicina para muitos casos onde não existe um padrão ouro. Pela nossa avaliação, essa é uma deficiência grave, essa é uma deficiência moderada, leve, não é deficiência. E aí, a avaliação, o parecer desse comitê, por exemplo, aí sim seria usado para validar o método, o IFBRM, com qualquer ajuste, ou o próprio IFBRM. Com isso, a gente não teria fragilidade do padrão ouro hoje fazer uso do próprio IFBRM. Você usa para comparar o próprio método que você quer comparar. É lógico que vai existir uma elevação artificial das concordâncias, é evidente. Então, são essas 2 sugestões, essas 2 preocupações de fragilidades que eu trago aos senhores. Eu peço perdão novamente em alguns quesitos, talvez que eu tenha me excedido tecnicamente, mas basicamente em relação, primeiro, hoje a acurácia do método ainda está muito baixa, isso me preocupa muito. Então, talvez tentarmos elevar, e tem várias formas de fazê-lo, como até sugerido pelo nosso aniversariante, o Dr. Moisés. E a outra é a questão do padrão ouro, para que nós, em primeiro, de maneira nenhuma, desvalidando o que foi feito, é um estudo muito bom comparativo, ainda não validativo, para que a gente tenha um padrão ouro estabelecido aqui por nós, e aí sim possamos ter uma avaliação, uma validação com um padrão ouro estabelecido por nós aqui no Brasil. Eu acho que é possível. Eu peço que o senhor, se possível, conclua em 2 minutos. Já concluí, doutor. Mas pode concluir a frase, o pensamento, só para a gente avançar. Não, é isso, doutor Ben, é isso. É isso? É isso mesmo. Novamente, me desculpem pelos tecnicismos, às vezes, elevado. E muito obrigado. Bem heterogêneo, doutor Fernando, e é importante que a gente traga ficou muito claro, técnicos, né, Ferrari? Para a gente ficou bem interessante. O Moisés fez uma introdução, o senhor fez uma postura técnica, aí a gente vai para o Luiz Cláudio na sequência. Eu estou ajudando aqui o Ferrari porque ele está com dificuldade lá na internet. E depois, Luiz Cláudio, nós vamos passar a palavra para as entidades que participaram desse processo, pelo menos que falem um pouco da experiência durante os 3 minutos, e depois abrimos para perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Fernando Galego. Ferrari, você tem condições de tocar por aí? Pelo que parece, não, né, Ferrari? Então, vou passar a palavra agora ao doutor Luiz Cláudio Freitas para que se apresente e, já na sequência, faça a sua exposição sobre o tema em tela. Doutor Luiz Cláudio, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, presidente Berto. Boa tarde, Moisés. Parabéns pelo teu aniversário. Doutor Fernando Galego. E cumprimento a todas e todas as entidades filiadas ao NCB, secretárias, secretários, assessores, enfim, convidados especiais. É um prazer retornar a uma reunião de trabalho aqui na UNCB
A gente que eu estou atuando nesse grupo de trabalho como especialista, indicado pela Advocacia Geral da União, mas nós somos militantes aí de longa data, como colocou aí o Ferrari, Beto, enfim, cerca de 15 anos, né, na militância, tanto na organização de sociedade civil, OAB e outras áreas de atuação, além da nossa formação na área jurídica, com especialização em direito público, enfim. Vou fazer uma breve descrição. Eu sou uma pessoa branca, uso óculos, careca, estou com uma camisa de manga longa azul escura com listras brancas. Ao fundo tem um sofá de cor caramelo. Bom, eu queria primeiro parabenizar aí a fala tanto do Dr. Fernando como do Moisés, que eu acho que trazem pontos muito relevantes e esclarecem cada vez mais os pontos. Olha que nós participamos aí de várias reuniões do grupo técnico, da própria reunião do CONAD, né? Uma longa reunião de quase 11 horas, e sempre estamos aprendendo, né? Principalmente esse tema aí da especificidade, sensibilidade e acurácia, que é um tema bastante árido, difícil. Me lembro que, inclusive, foi enviada uma nota explicativa pela Universidade de Brasília para melhor compreensão, mas hoje acho que consegui entender ainda um pouco mais, né, pela muito clara explanação do Dr. Fernando. Bom, primeiro ponto que é importante a gente deixar claro é que todos convergem, tanto no grupo técnico, movimento social, enfim, todas as pessoas que têm participado dessa discussão são uníssonas quanto à implantação de um modelo único de avaliação biopsicossocial da deficiência no país. Então, acho que isso é consenso. Ninguém pretende ou está trazendo um retorno ao modelo médico, né? O que se busca é implementar esse modelo social, essa avaliação biopsicossocial, que eu acho que é um grande avanço, que foi trazido pela Convenção e que foi disciplinada na Lei Brasileira de Inclusão, que a gente teve aí a oportunidade, o prazer de ter trabalhado também, né, Moisés, eu e tantas outras pessoas trabalhamos no GT Estatuto, né, que depois virou a Lei Brasileira de Inclusão. Alguns pontos que são importantes de você trazer um modelo único e uma avaliação biopsicossocial por meio de um instrumento único. A redução do número de vezes que a pessoa com deficiência é avaliada. A redução do ônus excessivo que é imposto às pessoas com deficiência, né, de várias avaliações, vários laudos, que é um grande problema para o segmento de pessoas com deficiência. A diminuição do retrabalho das equipes de avaliação, o que reduz custo, o que reduz retrabalho, que racionaliza a atuação do próprio governo. A integração dos dados dos avaliados em uma base única. E a adoção de mesmos critérios para avaliar todos aqueles que buscam o reconhecimento da condição da deficiência. Então, assim, acho que todos ganham com isso, o segmento de pessoas com deficiência, o Estado brasileiro, né, o Estado na acepção mais ampla da palavra, né, governo federal, estadual, municipal, enfim, quando você tiver um instrumento único de avaliação multiprofissional e interdisciplinar. E a aderência, obviamente, à Lei Brasileira de Inclusão e ao texto constitucional, uma vez que estamos falando da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas, que tem status de norma constitucional. Agora, algumas preocupações que surgem e que eu devo compartilhar com vocês e concordar tanto com o Moisés como com o Dr. Fernando. O conceito da deficiência, lá no artigo 2º, parágrafo 1º, lá da LBI, quando nós falamos que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, temos 4 elementos, 4 incisos. Inciso 1º, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2º, os fatores socioambientais, psicológicos
e pessoais. Inciso terceiro, a limitação no desempenho de atividades. E o quarto, a restrição de participação. O que eu percebo é que isso gera insegurança jurídica, porque há um peso, há uma valoração dos incisos terceiro e quarto, e os incisos primeiro e segundo não há a adequada valoração. O que existe é uma avaliação indireta, uma avaliação reflexa, especialmente aí dos incisos primeiro e segundo, que são os impedimentos, né, das funções e estruturas do corpo e nos fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Isso significa dizer que essa avaliação indireta ou reflexa, ela vai impactar nos resultados. Então, ela gera um impacto no resultado e ela gera, na minha percepção, insegurança jurídica e não aderência ao comando legal, que é o comando norteador. O instrumento ele deve ser aderente a esses incisos do artigo 2º, parágrafo 1º da LBI. Isso é um primeiro ponto de preocupação que eu acho que a gente deve trazer, que essa adequada valoração desses itens, ela sim definiria quem possui ou não deficiência e o grau. Como eu falei, o IFBRM é um grande avanço, mas ele carece de aprimoramentos, né, e de um aperfeiçoamento. Um outro ponto de preocupação, que isso existe para qualquer instrumento, mas é importante a gente registrar, é a necessidade de capacitação dos profissionais para aplicação do instrumento. Necessidade de compreender aquilo que se apresenta como elemento que dificulta. Tem um áudio aberto. Bom, prosseguindo. Necessidade de compreender aquilo que se apresenta como elemento que dificulta a realização de atividades e a participação do avaliado em um contexto habitual ou natural. A necessidade da compreensão aprofundada das barreiras e obstáculos para o preenchimento da matriz do IFBR. O que eu reputo como preocupante e que, no momento de se implementar um instrumento, é que a inadequada ou a ausência de capacitação dos profissionais que irão fazer a avaliação coloque em risco os direitos das pessoas com deficiência, podendo promover grande retrocesso. Então, é um outro ponto que precisa ser bem trabalhado, que é a capacitação de profissionais. E aí eu queria trazer alguns índices, alguns dados comparativos com a Lei Complementar 142, de 2013, e o IFBRA, que é o Índice de Funcionalidade Brasileira aplicado à aposentadoria especial, e cuja Lei Complementar 142 disciplina e regulamenta a aposentadoria dos segurados com deficiência, e que atualmente, com a Emenda Constitucional 103, também se aplica aos servidores com deficiência, enfim, até que alguma nova norma, nova lei complementar venha a substituir. E aí alguns problemas que a gente verifica e que a gente já vê na prática acontecendo com a aposentadoria especial. É importante registrar que o IFBRA, assim como o IFBRM, são variações do IFBR, como bem mencionou Moisés lá na introdução, né, que ele surgiu lá do IFBR, o IETS, o FRJ, etc. Bom, primeiro dado que me chamou a atenção lá do IFBRA é o número pequeno apontado na aposentadoria especial em algumas deficiências, né? E eu entendo que esse número pequeno, né, e aí a gente vê alguns dados que eu vou tentar trazer de paraplegia / tetraplegia, deficiência auditiva severa, né, que é a surdez profunda, cegueira, enfim, alguns dados. Bom, primeiro porque a gente sabe o problema que existe de inclusão no mercado de trabalho. A gente sabe que existe problema de acessibilidade, vários, né, de comunicação, arquitetônica, urbanística, transporte, etc. Então, isso impacta também na entrada no mercado de trabalho. A própria barreira atitudinal, né, que empresários não querem contratar pessoas com deficiência mais severas e eles querem, entre aspas,
contratar as pessoas com deficiência leve. Além disso, você ainda tem que preencher os requisitos de tempo de contribuição lá da Lei Complementar 142, né? São 25, 29 ou 33 anos se homem, 20, 24 ou 28 se mulher. Bom, porque isso foi levantado, essa discussão na reunião do CONAD, em outros momentos, para dizer que esses dados comparativos teriam um número pequeno se comparado ao IFBRM, que nós tivemos aí 8.795 pessoas. Então, acho que é importante a gente trazer isso. Outro ponto que a gente discutiu no grupo técnico, né, e foi levantado o sigilo, então não há problema de fazer esse debate, é que foi solicitada essa verificação dos dados de forma minuciosa para o IFBRM. O doutor Fernando, inclusive, falou disso, né? Quando foi solicitado, me lembro que o Moisés bateu muito nesse ponto, da importância da gente verificar, por exemplo, um H540, que é a cegueira, o 93.1, que é o da surdez, o G82, tetraplegia barra paraplegia, e esses dados não foram abertos de forma detalhada. Então, isso também dificulta um pouco essa verificação. Tá? Chegamos a discutir, no âmbito do grupo de trabalho, né, a possibilidade de ser aplicado a algumas pessoas com deficiência daquele grupo o IFBRM para melhor compreensão, para melhor elucidação, o que também não ocorreu. Tá? Então, acho que alguns dados, isso inclusive eu mencionei na sessão pública do CONAD. Mas vamos a esses dados que me chamam a atenção e que são bastante preocupantes na minha percepção, que são os dados do IFBRA, que tem uma nota técnica da Secretaria de Previdência, e com base nela que eu trago esses dados. Foram 7.532 benefícios, dentre esses, apenas 243 cegos, ou seja, 3,22%. Tá? Desse número é H540. Por isso que eu falei que era um baixo número. Mas dentre essas pessoas cegas, 71% foram consideradas graves, 16% moderada e 13% leve, ou seja, 29% não foram consideradas graves. E aí tem alguns detalhes também que, nos dados, 2 casos que a mesma pessoa foi considerada leve e grave em situações distintas, a mesma pessoa. Na surdez, a situação é um pouco mais complexa. São 251 requerimentos, ou seja, 3,33% daquele número, né, que eu trouxe, nos 7.532, mas dentre esse H91.3, que é da surdez, que é déficit auditivo completo, apenas 35% são considerados graves, 44% moderadas e 21% leve, ou seja, 65% das pessoas surdas totais são consideradas leves ou moderadas. O CID-G82, o grupo G82, que é paraplegia barra tetraplegia, 192 requerimentos, 2,54%. 54% graves, 25% moderadas e 21% leves. Ou seja, para cada 100 pessoas tetraplégicas ou paraplégicas, 46 não são consideradas graves, são consideradas leves ou moderadas. Oi, Beto. Cláudio, só para informar. Eu não estou te ouvindo. Desativaram meu som, cara. Voltei. Tá me ouvindo? Por conta do tempo, Luiz. Sim, estou ouvindo, sim. E aí a gente vê 2 casos de tetraplegia flácidas, né, que está dentro desse grupo, e uma foi considerada leve e uma foi considerada moderada. Tá? E em várias avaliações, você verifica que a mesma pessoa foi considerada leve, moderada ou grave. Né? Se a gente olhar o M10, que é gota, a mesma pessoa foi considerada uma vez leve, uma moderada e 2 graves. A pessoa com E103, diabetes mellitus, insulino dependente, com complicações oftálmicas. A mesma pessoa foi considerada 2 vezes leve, 2 vezes moderada e 2 vezes grave. Então, assim, visão monocular,
H54.4. A mesma pessoa foi considerada uma vez leve e uma vez grave. E 2 vezes a gente não consegue identificar porque ela solicitou aposentadoria por idade, então não entra nesse cálculo. Bom, então nós percebemos que dentro do próprio IFBRA que há um entendimento, que há orientação de aprimoramento, nós percebemos problemas sérios para a efetivação dos direitos de pessoas com deficiência, que, na minha percepção, eu trouxe alguns casos mais graves, mais emblemáticos. Um outro ponto é essa questão da baixa acurácia, que foi muito bem, né, exposta pelo Dr. Fernando. Quando a gente trabalha entre 46% e 56%, ou seja, cerca de 50%, que é abaixo dos 70%, que fica para cada 2 casos, não sendo acertado, né, é um outro ponto que merece preocupação. E esse ponto novo, que eu particularmente não tinha percebido, é essa questão do padrão ouro, né? Quer dizer, esse questionamento trazido para o doutor Fernando é um questionamento bastante pertinente para que seja avaliado e aprimorado. Então, o que nós percebemos, e aí eu acho que é um dever de compartilhar isso com o segmento de pessoas com deficiência e com todas e todos, né, que estudam o tema, que debatem o tema, é que nós precisamos, sim, implementar a avaliação biopsicossocial, o modelo único, mas nós temos que ter muita clareza de que isso vai nos impactar, e eu acho que foi o Ferrari que abriu isso, falando sobre isso. Nossa geração, que é de 40, um pouco mais de 40 anos, né? A minha, do Ferrari, do Moisés, enfim, do Beto, de um grupo que milita já há bastante tempo, é algo que vai nos impactar, né, todas as pessoas com deficiência, daqui para frente. Nós temos 30 e tantas políticas públicas do governo federal, todas vão passar a utilizar isso como referência. Então, nós temos que ter muita clareza, muita consciência do que será feito, do que será efetivamente implementado, para que não haja retrocesso, para que a gente não tenha o risco de, daqui a algum tempo, nós perdermos direitos. Nós percebemos, por fim, que, se a gente olhar a Lei Complementar 142, que é de 2013, que já criou essa gradação, leve, moderado e grave, se nós pegarmos a LBI, e que foi corroborada agora pela Emenda Constitucional 103, quando fala que aquela pessoa que vai entrar na condição de dependente de um segurado, de um servidor com deficiência, de um servidor, na qualidade... Mais 3 minutos, Luiz, beleza? Perfeito, perfeito. Aquela pessoa Desculpa que te interromper, meu velho, mas só para a gente... Claro, claro. Aquela pessoa que vai entrar na condição de pessoa com deficiência, de um segurado ou de um servidor público, o próprio texto, né, legal e agora o constitucional já fala, olha, apenas pessoas com deficiência intelectual, mental ou severa. Se olharmos o Plano Nacional de Imunização, agora foi retirado nesse último momento, mas inicialmente se falava deficiência permanente e severa. Então há uma tendência, isso é uma percepção minha, né, que nós começamos a ver que essa gradação ela será muito utilizada na implementação das políticas públicas e vai impactar no exercício de direitos. Então, é fundamental que a gente tenha uma acurácia mais adequada, que a gente não tenha tantas pessoas sem deficiência sendo consideradas pessoas com deficiência, que isso impacta profundamente na política de ação afirmativa. Política de ação afirmativa para todos não é inclusão. Eu acho que o exemplo que o doutor Fernando trouxe é um exemplo muito pertinente, né? Quer dizer, quando você inclui todo mundo, quando você acha que a sensibilidade alta é muito boa, ela acaba desnaturando a política de ação afirmativa. Então, são preocupações que eu trago, me coloco à disposição para o debate, agradeço aí a oportunidade e estamos por aqui para dialogar aí, junto com as entidades, assessores, diretores e com todas e todos que estão aí na tarde de hoje debatendo esse tema tão relevante.